400 anos de silêncio de Deus. O que aconteceu entre Malaquias e Mateus? Pare por um segundo. E se o silêncio que você sente de Deus não for abandono? Você ora, tenta manter a fé, pede direção, mas tudo o que encontra é silêncio. A mente fica cheia, o peito apertado, a ansiedade cresce, e a única pergunta que não sai é se Deus ainda está ouvindo. Você tenta encontrar paz, tenta não deixar o medo dominar, mas por dentro se sente sobrecarregado, como se estivesse caminhando sem nenhuma resposta do céu. A Bíblia registra um momento em que isso aconteceu com um povo inteiro. 400 anos sem profetas, sem novas palavras, sem sinais claros. Entre Malaquias e Mateus, parece que Deus simplesmente parou de falar. E é exatamente aí que a história começa a revelar algo que pode mudar a forma como você entende o silêncio na sua própria vida. Cerra-se o último som da voz de Deus ecoou pelas palavras registradas no livro de Malaquias. Não foi uma despedida suave, nem uma promessa confortável. Foi um chamado firme, um alerta direto ao coração de um povo que já estava aprendendo a manter a aparência da fé enquanto se afastava da essência espiritual. Deus estava corrigindo, confrontando, chamando à consciência. Era como se aquela mensagem carregasse um peso maior do que as pessoas que a ouviram conseguiram perceber naquele momento. Quem escutou aquelas palavras não imaginava que, depois delas, nenhuma nova profecia seria registrada por gerações inteiras. Pais ensinariam aos filhos aquilo que Deus tinha dito no passado, mas não teriam nada novo para contar. Os sacerdotes continuariam conduzindo os rituais, oferecendo sacrifícios, cumprindo tradições, mas sem uma nova direção vinda do céu. O povo seguiria vivendo sua rotina religiosa, esperando que, a qualquer momento, outro profeta se levantasse para trazer uma nova mensagem, mas esse profeta não surgiu. O silêncio começou exatamente depois de uma fala que parecia inacabada, como uma frase interrompida no meio. Como se Deus tivesse dito algo que ficaria suspenso no ar por séculos, aguardando o momento certo para ser concluído. E isso tornava aquele silêncio ainda mais inquietante. Não era apenas a ausência de novas palavras, era a sensação de que algo estava em andamento, mas ninguém conseguia enxergar. Imagine viver em uma geração onde tudo o que você sabe sobre Deus vem do que Ele disse há muitos anos, onde não há novas direções, novas revelações, novos sinais claros, apenas a memória do que já foi falado. A fé, nesse contexto, deixa de se apoiar em novidades e passa a depender exclusivamente da confiança no que já foi dito. O povo não parou de existir. A história não entrou em pausa. As famílias continuaram crescendo. Os impérios continuaram se movendo. As dificuldades continuaram surgindo. Mas do ponto de vista espiritual, parecia que o céu tinha ficado em silêncio absoluto. E quanto mais o tempo passava, mais essa sensação se tornava pesada. Alguns começaram a se perguntar se Deus ainda estava atento. Outros passaram a viver apenas da tradição, repetindo práticas sem entender o propósito. A religião continuou, mas a expectativa por uma nova voz divina começou a se misturar com cansaço, dúvida e confusão. A lembrança das antigas promessas se tornava a única âncora para um povo que não recebia mais nenhuma atualização do céu. Esse é o ponto que quase ninguém percebe quando olha para esse período. O silêncio não veio depois de uma mensagem qualquer. Ele veio depois de uma correção profunda, depois de um chamado ao arrependimento, depois de um convite à transformação que parecia urgente. Era como se Deus tivesse dito tudo o que precisava ser dito naquele momento, e a partir dali, deixado que o tempo fizesse seu papel. A ausência de novas palavras obrigou o povo a olhar com mais atenção para as palavras antigas. Obrigou cada geração a revisitar aquilo que já estava escrito, a tentar entender melhor o que Deus já tinha revelado. Sem perceber, aquele silêncio começava a produzir algo que uma nova profecia talvez não produziria. Estava gerando reflexão, expectativa, vigilância espiritual. Porque quando Deus fala constantemente, as pessoas podem se acostumar a ouvir. Mas quando Ele para de falar, cada palavra antiga passa a ter um peso muito maior.
E é exatamente isso que tornava aquele período tão marcante. Não era apenas o fato de Deus não estar enviando novos profetas. Era o impacto que isso causava no coração de quem esperava ouvir novamente a sua voz. A sensação de espera começava a moldar a espiritualidade de toda uma geração. A pergunta que ficava no ar não era apenas quando Deus voltaria a falar. A pergunta era por que ele tinha parado. O silêncio de Deus não afetou apenas a espiritualidade do povo, afetou a forma como eles sentiam a própria fé no dia a dia. Não era mais possível depender de uma nova mensagem que corrigisse os rumos, que trouxesse ânimo imediato, que explicasse os acontecimentos recentes. A vida continuava acontecendo, mas sem uma atualização do céu. E isso gerava um tipo de desconforto que poucos estavam preparados para lidar. As gerações que nasceram depois de Malaquias cresceram ouvindo histórias sobre tempos em que Deus falava por meio de profetas. Ouviam relatos de milagres, de intervenções diretas, de palavras claras, que mudavam o destino de reis e nações. Mas elas mesmas nunca tinham presenciado nada parecido. Para essas pessoas, a relação com Deus passou a ser baseada exclusivamente na memória coletiva e na tradição transmitida pelos mais velhos. Imagine aprender sobre um Deus que fala, mas nunca ter ouvido ele falar. Essa experiência começou a produzir dois efeitos muito diferentes dentro do mesmo povo. Alguns passaram a valorizar ainda mais as escrituras antigas, buscando nelas respostas para os desafios do presente. Outros começaram a transformar a fé em um conjunto de regras e costumes que podiam ser mantidos mesmo sem uma conexão viva com Deus. A espiritualidade começou lentamente a se confundir com religiosidade mecânica. O templo continuava de pé, os sacrifícios continuavam sendo feitos, as festas religiosas continuavam acontecendo. Tudo parecia funcionar como sempre funcionou. Mas, por dentro, muitos já sentiam que algo estava faltando. A ausência de uma nova direção divina começava a revelar o que realmente sustentava a fé de cada pessoa. Sem novas palavras do céu, o coração de cada um ficava exposto. Alguns se aproximavam mais de Deus em silêncio, tentando entender melhor o que já havia sido revelado. Outros apenas repetiam práticas sem questionar o sentido. E muitos começavam a se acostumar com a ideia de que talvez Deus não fosse mais intervir como antes. A espera prolongada começava a se transformar em acomodação espiritual. O tempo passava, os anos se acumulavam, e o silêncio deixava de ser uma fase estranha para se tornar a nova realidade. As crianças que ouviam falar do último profeta cresceram, tiveram filhos, envelheceram, e ainda assim nada de novo acontecia. A pergunta que no início era cheia de expectativa começava a perder força. Quando Deus vai voltar a falar? Aos poucos, essa pergunta deixava de ser feita com esperança e passava a ser feita com cansaço. E esse cansaço espiritual é um dos efeitos mais profundos do silêncio prolongado. Não é uma revolta declarada, é uma perda lenta de expectativa. É quando a pessoa continua acreditando, mas já não espera mais nada diferente. Esse período começou a revelar algo muito importante sobre a natureza humana. Quando Deus não se manifesta de forma visível, cada pessoa precisa decidir se continuará confiando apenas no que já foi dito ou se deixará a fé se tornar apenas tradição. O silêncio funcionava como um filtro silencioso do coração. Sem perceber, o povo estava sendo treinado para confiar em Deus sem depender de sinais constantes. Estava sendo forçado a amadurecer espiritualmente, mesmo sem entender que isso estava acontecendo. A fé deixava de ser sustentada por novidades e passava a depender de profundidade. E enquanto tudo isso acontecia no interior das pessoas, o mundo ao redor continuava mudando rapidamente. Impérios se levantavam, culturas se misturavam, novas formas de pensar surgiam. Do lado de fora, a história avançava. Do lado de dentro, o povo de Deus aprendia, muitas vezes sem perceber, a viver na ausência aparente da voz divina. O silêncio estava moldando algo muito maior do que eles conseguiam imaginar. A afirmar o que o silêncio fez dentro das pessoas. O silêncio de Deus não afetou apenas a espiritualidade do povo,
afetou a forma como eles sentiam a própria fé no dia a dia. Não era mais possível depender de uma nova mensagem que corrigisse os rumos, que trouxesse ânimo imediato, que explicasse os acontecimentos recentes. A vida continuava acontecendo, mas sem uma atualização do céu. E isso gerava um tipo de desconforto que poucos estavam preparados para lidar. As gerações que nasceram depois de Malaquias cresceram ouvindo histórias sobre tempos em que Deus falava por meio de profetas. Ouviam relatos de milagres, de intervenções diretas, de palavras claras que mudavam o destino de reis e nações. Mas elas mesmas nunca tinham presenciado nada parecido. Para essas pessoas, a relação com Deus passou a ser baseada exclusivamente na memória coletiva e na tradição transmitida pelos mais velhos. Imagine aprender sobre um Deus que fala, mas nunca ter ouvido ele falar. Essa experiência começou a produzir dois efeitos muito diferentes dentro do mesmo povo. Alguns passaram a valorizar ainda mais as escrituras antigas, buscando nelas respostas para os desafios do presente. Outros começaram a transformar a fé em um conjunto de regras e costumes que podiam ser mantidos mesmo sem uma conexão viva com Deus. A espiritualidade começou lentamente a se confundir com religiosidade mecânica. O templo continuava de pé. Os sacrifícios continuavam sendo feitos. As festas religiosas continuavam acontecendo. Tudo parecia funcionar como sempre funcionou. Mas por dentro, muitos já sentiam que algo estava faltando. A ausência de uma nova direção divina começava a revelar o que realmente sustentava a fé de cada pessoa. Sem novas palavras do céu, o coração de cada um ficava exposto. Alguns se aproximavam mais de Deus em silêncio, tentando entender melhor o que já havia sido revelado. Outros apenas repetiam práticas sem questionar o sentido. E muitos começavam a se acostumar com a ideia de que talvez Deus não fosse mais intervir como antes. A espera prolongada começava a se transformar em acomodação espiritual. O tempo passava, os anos se acumulavam, e o silêncio deixava de ser uma fase estranha para se tornar a nova realidade. As crianças que ouviam falar do último profeta cresceram, tiveram filhos, envelheceram, e ainda assim, nada de novo acontecia. A pergunta que no início era cheia de expectativa começava a perder força. Quando Deus vai voltar a falar? Aos poucos, essa pergunta deixava de ser feita com esperança e passava a ser feita com cansaço. E esse cansaço espiritual é um dos efeitos mais profundos do silêncio prolongado. Não é uma revolta declarada, é uma perda lenta de expectativa. É quando a pessoa continua acreditando, mas já não espera mais nada diferente. Esse período começou a revelar algo muito importante sobre a natureza humana. Quando Deus não se manifesta de forma visível, cada pessoa precisa decidir se continuará confiando apenas no que já foi dito ou se deixará a fé se tornar apenas tradição. O silêncio funcionava como um filtro silencioso do coração. Sem perceber, o povo estava sendo treinado para confiar em Deus sem depender de sinais constantes. Estava sendo forçado a amadurecer espiritualmente, mesmo sem entender que isso estava acontecendo. A fé deixava de ser sustentada por novidades e passava a depender de profundidade. E enquanto tudo isso acontecia no interior das pessoas, o mundo ao redor continuava mudando rapidamente. Impérios se levantavam, culturas se misturavam, novas formas de pensar surgiam. Do lado de fora, a história avançava. Do lado de dentro, o povo de Deus aprendia, muitas vezes sem perceber, a viver na ausência aparente da voz divina. O silêncio estava moldando algo muito maior do que eles conseguiam imaginar. Enquanto o céu estava em silêncio, o mundo estava sendo preparado. Enquanto o povo aprendia a lidar com a ausência aparente da voz de Deus, algo muito maior estava acontecendo fora do campo de visão espiritual deles. O silêncio não significava que nada estava acontecendo. Significava que os movimentos mais importantes estavam ocorrendo em um nível que eles não conseguiam perceber. Impérios começaram a se levantar e a cair com uma velocidade impressionante. Povos foram dominados, culturas se misturaram,
fronteiras foram redesenhadas. O mapa do mundo conhecido estava sendo transformado geração após geração. Para quem vivia naquela época, eram apenas mudanças políticas, guerras, conquistas e perdas. Para Deus, era preparação. A expansão do Império Grego espalhou uma única língua por diversas regiões. O grego passou a ser compreendido por povos muito diferentes entre si. Sem perceber, o mundo estava sendo unificado linguisticamente. Anos depois, essa mesma língua permitiria que a mensagem sobre Jesus fosse compreendida em territórios muito distantes, com uma rapidez nunca vista antes. Na sequência, o domínio romano trouxe algo que nenhum outro império tinha conseguido estabelecer com tanta eficiência. Estradas seguras, rotas comerciais organizadas, conexão entre cidades e regiões. O mundo ficou fisicamente mais acessível. Pessoas podiam viajar com mais facilidade, informações podiam circular com mais rapidez. Aquilo que parecia apenas avanço administrativo era, na verdade, a criação da infraestrutura ideal para a propagação do Evangelho. Nada disso parecia espiritual para quem vivia naquele tempo. Eram apenas fatos históricos acontecendo diante dos olhos das pessoas. Mas cada detalhe estava compondo um cenário que só faria sentido séculos depois. Enquanto o povo sentia falta de ouvir Deus falar, Deus estava organizando o palco da história. A cultura também começou a mudar. Novas formas de pensar surgiram, debates filosóficos ganharam força. A busca por sentido e verdade começou a se tornar mais presente em diferentes povos. O ser humano começou a questionar mais, a refletir mais sobre a vida, sobre propósito, sobre existência. Sem perceber, a humanidade estava sendo preparada mentalmente para receber uma mensagem que falaria exatamente sobre isso. A pergunta sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos começava a se espalhar entre pessoas que nunca tinham ouvido falar das promessas feitas ao povo de Israel. O mundo estava ficando mais aberto, mais curioso, mais sedento por respostas profundas. Enquanto isso, o povo de Deus continuava esperando uma nova palavra do céu, sem perceber que o próprio mundo estava sendo moldado para receber essa palavra no momento certo. Esse é o ponto mais surpreendente desse período. O silêncio de Deus dentro da história bíblica coincide exatamente com o período de maior movimentação na história mundial. Não era coincidência, era estratégia. Se Deus continuasse falando por meio de profetas naquele momento, talvez o foco do povo estivesse apenas nas mensagens pontuais. Mas ao silenciar, ele permitiu que algo muito maior fosse construído ao redor. Uma preparação que não dependia de discursos, mas de acontecimentos concretos. Cada guerra, cada conquista, cada mudança cultural, cada avanço estrutural fazia parte de um alinhamento invisível, como peças sendo encaixadas em um plano que ninguém conseguia enxergar por completo. O povo via apenas o silêncio. Deus via o cenário sendo montado. E isso muda completamente a forma como entendemos esse período. Não se trata de um tempo em que Deus se afastou. Trata-se de um tempo em que ele estava agindo de uma maneira tão ampla que não cabia dentro de uma nova profecia. Ele estava preparando não apenas um povo, mas o mundo inteiro. Quando finalmente chegasse o momento de falar novamente, o mundo estaria pronto para ouvir. O nascimento do sistema religioso que depois rejeitaria o Messias. Durante esses anos em que nenhuma nova profecia surgia, algo silencioso começou a crescer dentro do próprio povo. Não era um movimento político nem militar, era religioso. Aos poucos, a forma de viver a fé foi se transformando, não porque Deus tivesse mudado, mas porque as pessoas precisavam encontrar uma maneira de manter a espiritualidade viva sem ouvir novas orientações do céu. Sem profetas trazendo correções frequentes, a interpretação da lei começou a ganhar um peso cada vez maior. Mestres da lei passaram a se dedicar profundamente ao estudo das escrituras antigas. A intenção inicial era nobre: preservar o que Deus já tinha revelado, garantir que nada fosse esquecido, manter a identidade espiritual do povo intacta em meio às influências externas que cresciam ao redor. Mas, lentamente, algo começou a mudar. A lei,
que antes era um caminho para se aproximar de Deus, começou a se transformar em um sistema rígido de regras que media o valor espiritual das pessoas. A prática começou a ser mais importante do que o coração. A forma começou a pesar mais do que a essência. O zelo pela obediência começou a substituir a sensibilidade espiritual. Sem perceber, o povo começou a criar uma estrutura religiosa que funcionava mesmo sem a presença viva da voz de Deus. Grupos religiosos começaram a se formar com visões específicas sobre como a fé deveria ser vivida. Alguns defendiam uma interpretação extremamente rigorosa da lei. Outros buscavam adaptar a fé à nova realidade cultural que os cercava. Havia debates, divisões, interpretações diferentes. A espiritualidade, que antes dependia de ouvir Deus, passou a depender de interpretar textos antigos com precisão extrema. Isso produziu algo que ninguém imaginava que estava sendo formado. Uma religião que funcionava perfeitamente sem precisar de um novo contato com Deus. O templo continuava ativo. As orações continuavam sendo feitas. As práticas religiosas estavam mais organizadas do que nunca. Havia normas claras, comportamentos definidos, expectativas bem estabelecidas. O povo sabia exatamente o que fazer para ser considerado fiel. Mas, ao mesmo tempo, essa estrutura começava a criar uma distância sutil entre as pessoas e a essência do relacionamento com Deus. Porque, quando a fé se apoia apenas na regra, ela deixa de depender da sensibilidade espiritual. Esse é um dos aspectos mais profundos desse período. Enquanto Deus estava em silêncio, o povo desenvolvia uma maneira de viver a religião que não exigia mais ouvir a voz divina. Bastava seguir o sistema, bastava cumprir as normas, bastava manter a tradição. E isso parecia funcionar muito bem. O problema é que, séculos depois, quando Deus finalmente voltou a falar por meio de Jesus, esse mesmo sistema religioso estaria tão consolidado que teria dificuldade em reconhecer a voz que tanto esperou. O silêncio não apenas moldou a fé das pessoas, ele moldou a forma como elas passaram a entender o que era ser espiritual. A expectativa por um Messias continuava viva, mas a imagem que foi sendo construída ao longo desses anos estava profundamente ligada a essa estrutura religiosa rígida. Esperava-se um líder que confirmasse o sistema, que reforçasse as práticas, que validasse a forma como a fé estava sendo conduzida. Ninguém imaginava que o Messias viria justamente para confrontar essa estrutura. Sem perceber, durante os anos de silêncio, o povo estava preparando o cenário para o maior conflito espiritual da história. Um conflito entre a religião construída no silêncio e a presença viva de Deus que voltaria a falar. O que começou como uma tentativa de preservar a fé acabou se transformando em um sistema que teria dificuldade de reconhecer o próprio Deus quando ele se manifestasse. E tudo isso estava sendo formado enquanto o céu parecia não dizer nada. Quando Deus parou de falar, o que ele já tinha dito ganhou outro peso. Sem novas profecias, sem novas orientações, sem novas palavras vindas do céu, o povo foi obrigado a voltar constantemente para aquilo que já estava escrito. As escrituras antigas deixaram de ser apenas registros do passado e passaram a ser a única fonte de direção espiritual para o presente. Cada palavra registrada ganhou uma importância ainda maior. Quando Deus fala com frequência, existe o risco de as pessoas se acostumarem a ouvir. Mas quando ele silencia, cada frase que já foi dita passa a carregar um valor imenso. Foi exatamente isso que começou a acontecer nesse período. O povo passou a estudar, copiar, preservar e memorizar os textos sagrados com um zelo nunca visto antes. Sem perceber, eles estavam garantindo que nada do que Deus já tinha revelado se perdesse com o tempo. Escribas dedicaram suas vidas a copiar cuidadosamente os manuscritos. A leitura pública das Escrituras se tornou ainda mais central na vida das comunidades. As sinagogas começaram a se espalhar, funcionando como lugares de ensino, reflexão e preservação da fé baseada na palavra já revelada. O silêncio de Deus não enfraqueceu as Escrituras. Pelo contrário, fortaleceu o vínculo do povo com elas.
A ausência de uma nova voz obrigou as pessoas a ouvirem melhor a voz antiga. Cada promessa sobre o Messias passou a ser revisitada com mais atenção. Cada profecia registrada pelos antigos profetas começou a ser lida com mais expectativa. O povo começou a olhar para trás, tentando encontrar respostas para o presente e esperança para o futuro. Esse movimento gerou algo extremamente importante: uma familiaridade profunda com as profecias messiânicas. As pessoas sabiam o que havia sido prometido, sabiam que um dia alguém viria, sabiam que Deus não tinha encerrado a história, apenas interrompido a comunicação direta. A espera começou a ser alimentada pelas palavras antigas, que agora eram lidas com mais intensidade. O silêncio fez com que o povo aprendesse a viver sustentado pela palavra, mesmo sem novas manifestações. E isso preparou algo fundamental para o que estava por vir. Quando Jesus finalmente aparecesse, ele não surgiria em um cenário onde as pessoas desconheciam as Escrituras. Surgiria em um povo que conhecia profundamente as promessas, que sabia exatamente o que estava escrito, que estava atento aos detalhes das profecias. O silêncio criou um ambiente onde a palavra antiga se tornou a base absoluta da fé. Sem novas distrações espirituais, o foco voltou totalmente para aquilo que já tinha sido revelado. A fé começou a ser construída não em torno de experiências recentes, mas em torno da confiança no que Deus já tinha dito há muito tempo. Isso gerou uma geração que aprendeu a confiar em Deus sem depender de novidades. E esse talvez seja um dos maiores efeitos desse período. O povo estava sendo treinado sem perceber a sustentar a fé naquilo que Deus já havia falado, mesmo quando ele não estava dizendo nada novo. Uma fé que não precisava de estímulos constantes, mas de profundidade, memória e confiança. Enquanto muitos enxergavam apenas a ausência da voz divina, Deus estava garantindo que sua última mensagem fosse preservada com um cuidado extraordinário. O silêncio não enfraqueceu a revelação anterior. Ele a tornou ainda mais central, porque quando Deus voltasse a falar, suas novas palavras encontrariam um povo que conhecia muito bem as antigas. Digite 1 para escrever o próximo tópico, ou digite as mudanças que você deseja. A expectativa silenciosa que foi crescendo sem que percebessem. À medida que os anos se transformavam em décadas e as décadas em séculos, algo começou a crescer no coração do povo de forma quase imperceptível. Não era um movimento organizado, não era um discurso coletivo, não era uma revolta declarada. Era uma expectativa silenciosa que atravessava gerações. As promessas sobre a vinda de um Messias nunca deixaram de existir na memória do povo. Pelo contrário, elas começaram a ocupar um espaço cada vez maior nas conversas, nos ensinamentos, nas leituras das Escrituras. Sem uma nova palavra de Deus, a esperança se concentrou totalmente naquilo que já tinha sido prometido. O silêncio não apagou a expectativa. Ele a amadureceu. Cada geração que nascia ouvia falar daquele que viria. Ouviam que Deus enviaria alguém para restaurar, libertar, transformar. E quanto mais o tempo passava, mais essa promessa deixava de ser apenas uma ideia distante e passava a se tornar uma necessidade real. O povo vivia sob domínio estrangeiro, enfrentava pressões culturais, sentia o peso das limitações impostas por impérios sucessivos. A esperança em um libertador começou a ganhar um tom cada vez mais urgente. Sem perceber, o silêncio de Deus estava transformando a promessa em necessidade. A figura do Messias começou a ser desenhada na imaginação coletiva. As pessoas discutiam como ele seria, o que faria, de que forma libertaria o povo. A ausência de uma nova direção divina abriu espaço para interpretações, expectativas e imagens mentais que foram sendo construídas ao longo do tempo. A promessa que antes era apenas parte das Escrituras se tornou parte da vida emocional do povo. Eles não apenas sabiam que o Messias viria, eles precisavam que ele viesse. Esse é um ponto crucial para entender esse período. O silêncio não gerou indiferença, gerou desejo. Gerou uma espera profunda que se acumulava geração após geração. A cada ano que passava sem uma nova palavra, a expectativa se tornava mais intensa.
O povo começou a olhar para a realidade ao redor e perceber que nada ali era suficiente. Nenhuma mudança política resolvia o vazio espiritual. Nenhuma estabilidade externa preenchia a necessidade interna de intervenção divina. A ausência da voz de Deus fazia com que a presença prometida do Messias se tornasse ainda mais necessária. O silêncio estava preparando emocionalmente o coração do povo para receber alguém que eles ainda não conheciam. Eles não sabiam quando aconteceria, não sabiam como aconteceria, mas sabiam que precisavam que acontecesse. A esperança deixou de ser apenas teológica e passou a ser existencial. E isso produziu algo muito importante. Quando finalmente surgisse alguém dizendo que o reino de Deus estava próximo, as pessoas não ouviriam essa mensagem com indiferença. Ouviriam com um coração que estava esperando por aquilo há séculos. O silêncio acumulou expectativa suficiente para que a chegada do Messias não fosse apenas mais um acontecimento religioso, fosse o momento mais aguardado da história espiritual daquele povo. Sem perceber, durante 400 anos, o coração coletivo estava sendo preparado para reconhecer que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O momento em que o silêncio terminou de forma inesperada, depois de séculos sem novas profecias, sem novas manifestações claras, sem uma voz que se levantasse dizendo, "Assim diz o Senhor", o povo já estava acostumado com a ideia de que o céu permanecia calado. O silêncio tinha deixado de ser estranho e tinha se tornado parte da realidade espiritual deles. A fé continuava existindo, a esperança no Messias permanecia viva, mas ninguém imaginava como Deus escolheria voltar a falar. E foi justamente aí que tudo aconteceu de forma completamente diferente do esperado. Deus não levantou um profeta dentro do templo, não escolheu um sacerdote influente, não iniciou sua nova fala por meio das estruturas religiosas que tinham se fortalecido durante os anos de silêncio. A primeira grande manifestação depois de tanto tempo não aconteceu nos lugares de poder espiritual, mas em cenários simples, discretos, quase invisíveis. O silêncio terminou fora do sistema que tinha sido construído durante os 400 anos. Um sacerdote idoso recebe a visita de um anjo dentro do templo e duvida do que ouve. Uma jovem simples do interior recebe uma mensagem celestial que mudaria a história da humanidade. Pastores anônimos no campo são os primeiros a ouvir o anúncio do nascimento do Salvador. Nada disso seguia o padrão que o povo tinha imaginado ao longo das gerações. O céu voltou a falar, mas não como esperavam. Depois de tanto tempo aguardando uma manifestação divina, a forma escolhida por Deus surpreendeu completamente. Não foi uma mensagem de confirmação do sistema religioso existente. Foi o início de algo que quebraria as expectativas criadas durante o silêncio. E isso é extremamente significativo. Durante 400 anos, o povo construiu mentalmente a imagem de como o Messias seria, de como Deus voltaria a agir, de como a restauração aconteceria. Mas quando o silêncio terminou, Deus mostrou que sua maneira de agir nunca esteve limitada à forma como as pessoas tinham aprendido a pensar. A volta da voz divina não se encaixava no molde criado durante o silêncio. Esse é o choque que começa a surgir nesse momento da história. Aqueles que mais estudaram as Escrituras, aqueles que mais preservaram a tradição, aqueles que mais aguardaram a chegada do Messias, seriam justamente os que teriam mais dificuldade em reconhecer que o silêncio tinha terminado. Porque Deus voltou a falar fora da estrutura que tinha sido criada enquanto ele estava em silêncio. A voz que todos esperavam não veio para confirmar o que tinha sido construído. Veio para revelar algo muito maior, muito mais profundo, muito mais transformador. O silêncio não terminou com uma continuação do que existia. Terminou com uma ruptura. E isso explica por que o início do Novo Testamento parece uma explosão espiritual depois de tantos anos de quietude. Anjos aparecem, profecias se cumprem, vozes se levantam, sinais começam a acontecer. O que ficou acumulado durante séculos começa a se manifestar em pouco tempo. O céu não apenas voltou a falar, ele voltou a falar com intensidade,
Depois de 400 anos de espera, a resposta veio de uma forma que ninguém tinha conseguido prever. E isso mostra algo profundo sobre esse período. O silêncio não foi um vazio. Foi uma preparação para algo que não cabia dentro das expectativas humanas. Quando Deus decidiu falar novamente, ele mostrou que nunca tinha deixado de agir. O que esses 400 anos revelam sobre o silêncio de Deus na sua vida? Quando olhamos para esse período apenas como um intervalo histórico entre dois livros da Bíblia, perdemos a parte mais importante da mensagem. Esses 400 anos não estão ali apenas para explicar como o mundo chegou ao tempo de Jesus. Eles estão ali para revelar como Deus trabalha quando parece não estar fazendo nada, porque, do ponto de vista humano, aquele foi um tempo de ausência. Mas, do ponto de vista divino, foi um tempo de construção silenciosa, profunda e estratégica. E é exatamente isso que se conecta com a experiência de tantas pessoas hoje. Muitas vezes a pessoa ora, busca direção, pede respostas, espera sinais claros, mas encontra apenas silêncio. A sensação é a mesma que aquele povo sentiu durante gerações. A vida continua acontecendo, os problemas continuam surgindo, as decisões precisam ser tomadas, mas a voz de Deus parece distante. O que esse período ensina é que o silêncio nunca significou abandono. Enquanto o povo achava que nada estava acontecendo, Deus estava organizando impérios, culturas, caminhos, estruturas, corações, expectativas e cenários que só fariam sentido depois. Enquanto eles sentiam a ausência da voz divina, Deus estava preparando o mundo para o momento exato em que voltaria a falar. O silêncio era parte do plano. Isso muda completamente a forma como entendemos os momentos em que Deus parece não responder. Talvez, assim como naquele tempo, os movimentos mais importantes estejam acontecendo em um nível que ainda não conseguimos enxergar. Talvez aquilo que parece demora seja, na verdade, preparação. Porque Deus não desperdiça tempo. Ele usa até o silêncio como ferramenta. Aquele povo precisou aprender a confiar nas palavras antigas, precisou amadurecer espiritualmente, precisou lidar com a espera, com a expectativa, com a ausência de novidades. E sem perceber, tudo isso os preparou para reconhecer que algo extraordinário estava acontecendo quando o silêncio terminou. O silêncio ensinou o povo a esperar. E essa é uma das lições mais profundas desse período. Esperar não é ficar parado. Esperar é ser moldado por dentro enquanto nada parece mudar por fora. Esperar é continuar confiando quando não há novas evidências. Esperar é permitir que a fé deixe de depender de estímulos constantes e passe a depender de profundidade. Talvez o silêncio que você sente hoje não seja um sinal de que Deus se afastou. Talvez seja o momento em que Ele está organizando detalhes que você ainda não consegue perceber. Talvez seja o período em que Ele está fortalecendo sua fé para algo que ainda está por vir. Porque assim como aconteceu entre Malaquias e Mateus, quando Deus voltou a falar, ficou claro que Ele nunca tinha deixado de agir. O silêncio não foi um vazio, foi um intervalo necessário para que algo muito maior pudesse acontecer no momento certo. E se Deus foi capaz de trabalhar durante 400 anos sem dizer uma única palavra nova, isso significa que Ele também pode estar trabalhando na sua vida, mesmo quando você não ouve nada. O silêncio pode ser a fase mais intensa da atuação divina. Digite 1 para escrever o próximo tópico, ou digite as mudanças que você deseja. 1. Quando o silêncio termina, tudo passa a fazer sentido. Quando finalmente olhamos para o que aconteceu depois desse longo período, percebemos algo que só pode ser entendido com a visão completa da história. Nada do que foi vivido durante aqueles 400 anos foi inútil, aleatório ou desconectado. Cada detalhe, cada mudança, cada espera, cada dúvida e cada expectativa acumulada passaram a fazer sentido no momento em que Deus voltou a se manifestar. O nascimento de Jesus não aconteceu em um cenário improvisado. A chegada do Messias encontrou um mundo preparado, um povo amadurecido pelo silêncio, uma estrutura histórica, cultural e espiritual
pronta para receber uma mensagem que se espalharia como nunca antes. Tudo aquilo que parecia apenas um tempo de ausência revelou-se como a base necessária para que aquele momento tivesse o impacto que teve. Quando o silêncio terminou, a história revelou que Deus nunca tinha parado de conduzir os acontecimentos. O povo que durante séculos se perguntou por que Deus não falava, começou a perceber que, na verdade, ele estava falando de outra forma. Falava por meio dos acontecimentos, das transformações do mundo, da preservação das Escrituras, da formação do coração das pessoas. Falava sem palavras, mas com ações profundas. Esse é o ponto que muda completamente a interpretação daquele período. O silêncio não foi uma pausa, foi um preparo, e isso só ficou claro depois que o silêncio acabou. Quando Jesus começou a ensinar, curar, confrontar e revelar o reino de Deus, tudo aquilo que tinha sido construído durante os séculos anteriores começou a se encaixar como peças de um plano que sempre esteve em andamento. As profecias antigas passaram a fazer mais sentido. A expectativa acumulada encontrou resposta. A espera encontrou propósito. O que antes parecia vazio revelou-se como o tempo mais estratégico da história. E essa é a parte mais poderosa dessa narrativa. Durante o silêncio, ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Mas depois, olhando para trás, ficou impossível não perceber que cada detalhe tinha sido cuidadosamente conduzido. O mesmo acontece na vida de muitas pessoas. Enquanto o silêncio está acontecendo, tudo parece confuso, desconectado, sem direção clara. A sensação é de espera sem sentido, de tempo perdido, de ausência de respostas. Mas quando Deus finalmente se manifesta, a pessoa começa a olhar para trás e perceber que nada foi em vão. Os períodos de silêncio revelam seu propósito somente depois que terminam. Foi assim entre Malaquias e Mateus. E pode ser assim na sua vida também. Porque o silêncio de Deus nunca é falta de ação. É ação que ainda não pode ser compreendida. O silêncio nunca foi ausência, foi preparação. Quando observamos toda essa história com atenção, a conclusão deixa de ser histórica e passa a ser profundamente espiritual. Aqueles 400 anos não foram um intervalo vazio entre dois livros da Bíblia. Foram um dos períodos mais reveladores sobre a forma como Deus trabalha quando parece não estar fazendo nada. O povo achou que Deus tinha parado de falar. Achou que o céu estava distante. Achou que a espera era apenas espera. Mas no momento em que o silêncio terminou, ficou evidente que cada ano de quietude tinha sido parte de uma construção muito maior do que qualquer palavra isolada poderia explicar. O silêncio não foi a ausência de Deus. Foi a forma mais silenciosa da sua atuação. Enquanto ninguém ouvia nada, Deus estava moldando impérios, preparando caminhos, preservando escrituras, formando expectativas, amadurecendo a fé de um povo inteiro e organizando o cenário exato para que a chegada do Messias tivesse o impacto que teve. Nada foi por acaso, nada foi desperdiçado, nada foi inútil. E é exatamente isso que transforma a forma como entendemos o silêncio na nossa própria vida. Talvez o que você chama de ausência de Deus seja, na verdade, o período em que Ele mais está trabalhando nos bastidores. Talvez a falta de respostas claras seja o momento em que as peças estão sendo organizadas de um jeito que você ainda não consegue enxergar. Talvez a espera esteja produzindo dentro de você algo que nenhuma resposta imediata produziria. O povo de Israel não entendia o silêncio enquanto ele acontecia. Só conseguiu compreender depois que ele terminou. E isso mostra que o silêncio não precisa ser entendido no momento em que está sendo vivido. Ele precisa ser atravessado com fé, porque Deus não deixa de agir quando deixa de falar. Essa é a grande revelação desses 400 anos. Deus estava presente em cada detalhe, mesmo quando ninguém conseguia perceber. E quando finalmente voltou a falar, ficou claro que ele nunca tinha se afastado. O silêncio não foi um vazio na história. Foi a preparação para o momento mais importante dela. E se foi assim naquela época, pode ser assim agora também. Finalmente, o que parecia silêncio revelou a voz mais alta de todas.
Quando a história alcança o ponto em que Jesus começa a caminhar entre as pessoas, ensinar, curar e revelar o coração de Deus, tudo o que foi vivido durante aqueles 400 anos ganha um novo significado. O que parecia apenas um longo período de espera se transforma na prova mais clara de que Deus nunca esteve ausente. A chegada de Jesus não foi apenas o fim do silêncio, foi a manifestação mais intensa da presença divina que o mundo já tinha visto. Depois de séculos sem novas palavras, Deus não voltou a falar por meio de um profeta. Ele veio pessoalmente. A resposta ao silêncio não foi uma mensagem, foi uma presença. Não foi uma nova instrução, foi um relacionamento restaurado. Não foi apenas a continuidade da história, foi a revelação do próprio Deus caminhando entre as pessoas. E isso muda completamente a forma como entendemos aquele período. O silêncio preparou o mundo para reconhecer que a maior resposta de Deus não viria em forma de palavras, mas em forma de vida. Jesus não veio apenas ensinar, veio mostrar quem Deus é. Veio mostrar que o céu nunca esteve distante, mesmo quando parecia calado. Tudo o que foi construído durante aqueles anos fez com que esse momento tivesse um impacto impossível de ser ignorado. A expectativa acumulada, as profecias preservadas, a estrutura do mundo organizada, o coração do povo moldado pela espera. Tudo isso se encontrou no momento em que Jesus começou a falar. E, de repente, o silêncio que durou séculos foi substituído por uma voz que ecoaria por gerações. A voz de Deus se tornou visível. E é exatamente isso que traz a maior lição desse período para a nossa vida. Às vezes, Deus permite que atravessemos fases em que parece não dizer nada, porque está preparando algo muito maior do que apenas uma resposta imediata. Está preparando um encontro, uma revelação, uma transformação que só fará sentido depois. O povo não entendeu o silêncio enquanto ele acontecia. Mas quando Jesus chegou, ficou claro que Deus nunca tinha parado de conduzir a história. O silêncio não era a ausência da voz de Deus. Era o caminho para que a voz mais alta de todas pudesse ser ouvida no momento certo. Gi, o que você faz enquanto Deus parece não falar? Depois de entender tudo o que aconteceu entre Malaquias e Mateus, a pergunta deixa de ser histórica e passa a ser pessoal. O que você faz enquanto Deus parece não falar? Como você vive quando a resposta que você espera não vem? Como você mantém a fé quando o céu parece silencioso? O povo daquele tempo não teve escolha. Precisou aprender a continuar vivendo, acreditando, esperando, mesmo sem novas palavras. Precisou sustentar a fé naquilo que Deus já tinha dito. Precisou amadurecer espiritualmente sem perceber que estava amadurecendo. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. O silêncio obriga você a voltar para aquilo que Deus já falou. Obriga você a confiar sem depender de sinais constantes. Obriga você a desenvolver uma fé mais profunda, menos baseada em respostas imediatas e mais baseada em confiança real. Porque quando Deus fala o tempo todo, é fácil depender da próxima palavra. Mas quando Ele silencia, você aprende a depender do que já foi revelado. Foi isso que preparou o povo para reconhecer Jesus quando Ele apareceu. Eles conheciam as promessas, eles conheciam as Escrituras, eles tinham aprendido a esperar. E quando o momento chegou, aqueles que mantiveram o coração sensível conseguiram perceber que o silêncio tinha terminado. O mesmo pode acontecer na sua vida. Talvez este não seja um tempo de respostas, mas um tempo de preparação. Talvez Deus esteja trabalhando em áreas que você ainda não consegue enxergar. Talvez o silêncio esteja fortalecendo sua fé para algo que ainda está por vir. O que aqueles 400 anos ensinam é que o silêncio não deve ser interpretado como abandono, mas como um período em que Deus está conduzindo detalhes que só farão sentido depois. Enquanto Deus parece não falar, você continua confiando, continua caminhando, continua crendo. Porque a história mostra que, quando o silêncio termina, fica claro que Ele nunca deixou de agir. Entre Malaquias e Mateus, o que parecia um vazio,
revelou-se como um dos períodos mais intensos da atuação de Deus na história. O povo viu silêncio. Deus estava vendo preparação. O povo sentiu ausência. Deus estava organizando cada detalhe para o momento exato em que voltaria a se manifestar. Nada foi perdido naqueles 400 anos. Nada foi inútil. Cada espera, cada dúvida, cada geração que viveu sem ouvir uma nova palavra fazia parte de um plano que só seria compreendido quando o silêncio terminasse. E isso é o que muda a forma como você enxerga os momentos em que Deus parece não falar na sua própria vida. Talvez o que hoje parece demora seja na verdade alinhamento. Talvez o que parece ausência seja preparação. Talvez o silêncio esteja moldando você para algo que ainda não chegou, mas que já está sendo cuidadosamente organizado. A história mostra que Deus nunca esteve ausente. Ele apenas escolheu agir de uma forma que só seria entendida depois. O silêncio não foi o fim da comunicação divina. Foi o caminho para que a maior revelação acontecesse no momento certo. E assim como aconteceu naquela época, o silêncio que você atravessa hoje pode estar preparando algo que fará todo sentido quando finalmente se revelar.